da nossa igreja. Feche seus olhos um instante, eu gostaria de orar por você, orar por cada um de nós. Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto especial, Pai, por essa noite abençoada. Nós queremos agradecer, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo aqui, Pai. Nós queremos te agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos. Mas, Pai, eu também quero clamar a Ti que a mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração, Pai, venha ministrar também ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar um lugar, Senhor, para brotar, crescer, Senhor, e dar muitos frutos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 23. Mas antes de ler, eu gostaria de perguntar, quem aqui já viajou de avião? Faz assim, só para eu saber. Quem aqui já pegou turbulência? Muita turbulência. A ponto de achar que o avião vai cair. Alguns, estamos juntos, pessoal. Eu quero contar um pouquinho assim, das minhas experiências com voos, porque eu morava lá na Bahia, né? Em um período eu morei aqui em Curitiba, então eu sempre fiz, né, essa rotina de ir para Porto Seguro, vir para Curitiba, ir para Porto Seguro, vir para Curitiba, para poder ver minha família. E aí, quando eu finalmente saí de Curitiba e voltei para Porto Seguro, eu resolvi namorar com a Bela, né? Levanta a mão aí, Bela, para quem não te conhece. Ela não vai conseguir por causa da bebezinha. Aê! E a Bela morava em Curitiba, Senhor amado. Aí voltei à rotina, vem para Curitiba, vai para Porto Seguro. Depois ela se mudou para lá quando nos casamos e a rotina continuou. E nessas idas e vindas, Curitiba tem um dos tempos mais maravilhosos do mundo. Acorda nevando, daí no almoço está aquele calor que dá até para ir para a praia, e à noite está aquele frio que dá um desespero em qualquer baiano. E aí, né, nessas idas e vindas, o tempo sempre fechado, é normal a gente pegar muita turbulência chegando aqui no Paraná. Só que teve um dia que o piloto deu um aviso assim que não é nada animador para quem está voando, principalmente a primeira vez. Ele falou bem assim, né, que eles fazem com aquela voz meio sonolenta, né? Senhores passageiros, em poucos instantes nós iremos enfrentar fortes turbulências. Eu já ouvi o piloto falar que a gente ia enfrentar turbulência. Agora, fortes turbulências, você já fica meio preocupado. E aí foi engraçado, porque assim, ele anunciou e não demorou muito, começou o avião a tremer, como nunca tremeu na minha vida. Assim, eu nunca tinha passado por aquilo. Só que o piloto falou tranquilo, com sono. Eu falei, não, se ele está com sono ali, eu vou descansar em paz aqui. O problema é que algumas pessoas na minha volta, não sei se era um casal ou uma família, era a primeira vez voando, provavelmente. Eles estavam desesperados. Eu ouvia as orações, eu ouvia o desespero. Eu estava orando por eles ali também, porque eu me compadeci, porque a primeira vez que eu enfrentei a turbulência foi leve e já me deu um desespero. Imagina a primeira ser uma forte turbulência. Só que muitas vezes é assim na nossa vida também, né? Quem já passou por turbulência na vida, assim, por momentos difíceis, por dias ruins, perdas? Se você não passou, por favor, a gente conversa aqui no final do culto. Eu quero saber o segredo. Porque até hoje é difícil passar um ano sem uma turbulência ali, né? Um problema, uma dor de cabeça. Mas a grande questão é, o que a gente faz diante os ventos fortes, diante dos ventos contrários, diante de todas as dificuldades? Qual que tem que ser a nossa reação? O que a gente precisa fazer? Como que a gente precisa se comportar diante dessas situações? E sempre que eu penso em vento forte, eu lembro muito de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Se você veio no culto da manhã, você sabe como Jesus gostava de orar. E se você não assistiu a mensagem, entra lá no nosso YouTube e assista a mensagem que o Vini Braga pregou de manhã, que foi algo assim poderoso. Continuando, ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo
e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram ao barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, só para que você entenda um pouco o contexto de toda essa situação, Jesus ele se compadece de uma grande multidão que estava ali, e ele cura os doentes que estavam no meio daquela multidão. E depois ele multiplica ali os pães e os peixes, e quando ele termina de fazer tudo isso, ele vai e fala para os seus discípulos: olha, pega o barquinho, entra no lago, se afasta porque eu vou aqui me retirar para orar. Então ele vai e passa a madrugada praticamente inteira orando, e ali quando dá por volta das 3 às 6 horas da manhã, ele aparece novamente nesse cenário. Só que a gente percebe que enquanto Jesus estava orando, o barco dos discípulos se afastaram da costa, foi para longe, se afastou um pouco. Estudos apontam que aproximadamente 5 quilômetros de distância foi o que o barco entrou ali dentro daquele lago. E a partir do momento que aquele barco entra no lago, os discípulos enfrentam agora aproximadamente 9 horas de uma luta contra ventos fortes e ondas que fustigavam o barco, ou seja, que estavam ali açoitando. Outras traduções falam essa palavra, açoitava o barco. Então eles passam um bom tempo ali, lutando contra aquilo, lutando contra aquele vento, lutando contra aquelas ondas. E eu nunca cheguei aí em alto mar, mas eu imagino que é algo aterrorizante você estar em alto mar, no meio de uma tempestade, ou no meio de ventos fortes. Se no avião já foi desesperador, para mim que tem um receio de ficar folgado ali, acho que é muito pior no barco. Mas imagina aqueles discípulos o tempo inteiro, e não era aquele cruzeiro gigantesco que eles estavam. Provavelmente era um barquinho a vela pequeno, lutando ali para que não entrasse água, para que o barco não afundasse, e entrando facilmente em desespero. E sempre que eu olho para esse barco sendo fustigado pelas ondas, sempre que eu olho para esse barco sendo açoitado pelos ventos contrários, eu sempre fico imaginando que ele parece muito com a nossa vida. Esse barco, ele facilmente representa e muito a nossa vida, porque tem momentos que parece que o vento sopra para o lado errado. Eu não sei se você já brincou com alguma coisa que o vento... Jogar o aviãozinho de papel, se você jogar contra um vento, parece que ele mal sai do lugar e já cai. E parece que a nossa vida às vezes é assim, a gente quer ir, a gente quer voar, a gente quer avançar, mas o vento sempre fica nos empurrando para trás. Parece que as ondas sempre batem com mais força no barco da nossa vida. E tem momentos que parece que é desesperador e que chegou no fim. E eu sei que o exemplo que eu vou dar agora não é muito radical, mas no meu coração foi muito radical. Como eu falei para vocês, eu me casei com a Bela e recentemente a gente teve a Chloe. Está aí indo para o seu 8º mês de vida. Come, que é uma maravilha, é uma criança sorridente, dorme super bem, mas teve uma noite que foi complicadíssimo. A única noite que ela teve cólica, glória a Deus que foi só uma, senão acho que eu entraria em pânico. Mas foi um momento assim que para mim foi muito angustiante, olhando minha primeira filha, sem saber o que fazer, tendo cólica, e ela chorava de uma maneira que era impossível consolar. Não tinha o que a gente fizesse que acalmava ela, e foi assim, algumas horas, noite adentro, e eu e a Bela ali: Senhor, a gente já não sabe mais o que fazer, tira essa cólica, até que finalmente ela dormiu. Agora pense em um outro dia desesperador para a gente, quando ela teve a primeira febre. Nascendo um dentinho, foi uma febre bem leve, a Chloe dormiu a noite toda, mas a gente não preocupado ali com a temperatura dela, porque tem momentos que, para você que é pai e mãe, que os nossos filhos vão estar doentes mal. É um dia difícil para a gente. É difícil, por mais simples que seja a situação, a gente fica com o nosso coração na mão, a gente fica angustiado por eles. Tem dias que talvez você vai perder um parente, uma pessoa próxima da qual você amava. Tem um dia que você vai chegar no seu trabalho, terminar o expediente e vão falar: olha, vai lá no RH. Aí você já sabe que coisa boa não é, né? Você já sabe que tem uma carta lá preparada. Tem dias que a notícia ruim vai chegar. E tem dias que a gente vai ter a esperança de que aquela notícia vai se tornar uma notícia boa. É algo ruim, mas a gente tem a esperança que vai melhorar, e na verdade tudo piora. Eu lembro quando eu perdi a minha avó, já dando um spoiler do final da minha história.
E foi um momento assim bem complicado para minha família. Minha avó sempre foi uma mulher assim, referência de fé, referência de mulher cristã, referência em caridade, ação social. Era uma mulher que não tinha receio de entregar sua vida por amor à igreja, né? E quando fala igreja, não ao templo, mas às pessoas. Ela se doava a cada pessoa. Ela chorava com os que choravam e chorava de alegria com os que estavam alegres também. E então minha avó, ela ficou muito mal. A gente levou ela para o hospital, começou a uma série de exames, de baterias de exame. E aí veio o diagnóstico, tuberculose. Veio um alívio para a família. Apesar de ser uma enfermidade bem séria, era algo que tinha tratamento, tinha cura. Então veio aquele alívio. A gente estava preocupado ainda, tomando medidas de segurança com ela, mas era uma notícia que acalmava o nosso coração. E isso durando alguns meses, e todos esses processos de exame, de descobrir o que é, do diagnóstico. E aí ela começou a melhorar, pensa a alegria da família. E meio àquela preocupação com uma senhora já de idade, a gente consegue enxergar nela uma melhora, começou a respirar melhor. Só que do nada, de um dia para o outro, ela piora assim de uma maneira muito significativa. E vai a gente novamente para o hospital. E aí quando a gente está naquele hospital, ela pede para chamar todos os filhos. E se tem uma coisa que parte o nosso coração, é quando um parente que está no leito do hospital pede para chamar todo mundo que é importante para ele. Já vai dando um desespero na família. Os filhos foram, se encontraram com ela. No dia seguinte, minha avó faleceu nos braços da minha tia. E foi um choque para toda a família. Nós estávamos orando, nós estávamos jejuando por ela, nós estávamos crendo na cura, mas o que chegou para a gente não foi uma notícia boa. E quando a gente achou que não tinha mais como piorar, sai o laudo ali da autópsia e a gente descobre que ela, na verdade, tinha câncer no pulmão. E que se espalhou para todo o corpo e por um erro médico, talvez até tivesse uma chance de tratamento, mas não teve essa oportunidade, quando descobriu era tarde demais. Imagina agora para nós como família, receber toda essa notícia, como que a gente vai lidar com uma situação dessa? Como que a gente vai lidar quando notícias ruins chegam diante a nossa porta, quando chegam e batem? Porque o dia mal vem para todos, as notícias ruins chegam para todo mundo. E a gente não está preparado para receber notícia ruim. Ninguém está. Nos abala, mexe com a gente não estava pronto para esperar aquilo. Mas foi maravilhoso que a gente viu no velório dela, algo sobrenatural. O quanto Deus ministrou na vida de outras pessoas através da vida e da morte da minha avó. Ela foi um testemunho vivo e um testemunho na sua morte também, de uma mulher de Deus e tantas vidas. E quando eu falo tantas, é muito além do que eu esperava. Foi um velório que passou aproximadamente umas 300 a 400 pessoas naquele velório durante o dia. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu não esperava ver tanta gente. Pessoas vindo de outra cidade para poder ir ali e receber, abraçar a família, mas também receber uma oração, ouvir aquele culto fúnebre. E Deus fez algo poderoso lá. Mas como que fica o nosso coração? Como que a gente se posiciona diante a tudo isso? Foi lindo, mas a dor continua, não é verdade? Foi lindo, mas o vento forte ainda está, a gente perdeu. Foi lindo, mas ainda está na dificuldade. A gente ainda está enfrentando o vento forte, ainda está enfrentando as ondas. E aí como que a gente vai se posicionar diante de tudo isso? E está lá os discípulos dentro do seu barquinho, enfrentando a dificuldade, enfrentando os ventos contrários, os fortes ventos, as ondas, fustigando ali, açoitando o barco, quando de repente eles olham para o meio da água e enxergam uma figura vindo em direção até eles. E me deixa um pouco chocado a reação daqueles discípulos, porque Jesus está indo em direção ao barco e a primeira coisa que eles gritam é um fantasma. Não te espanta também? A primeira reação dos discípulos é gritar, é um fantasma? Fantasma, aqui no termo grego, pode ser traduzido e entendido de maneiras diferentes. Não como um fantasma que a gente está acostumado a imaginar, né, na nossa imaginação. Mas a gente também pode entender que eles estavam falando como se fosse um espírito maligno tentando enganar eles. Alguns outros estudiosos falam que eles estavam tão cansados, tão desesperados, tão no seu limite, que quando eles enxergam a figura vindo até eles, eles entendem que ele acabou, que eles iriam morrer naquele mesmo instante. Mas independente do que seja, independente do que eles pensaram, a conclusão que nós podemos chegar é que eles olharam para Jesus e não reconheceram.
Independente se acharam que era um fantasma, se era o fim da sua vida, ou se era um espírito maligno querendo enganar, eles não reconheceram Jesus. E isso me pega. Me pega muito porque os discípulos eram pessoas que andavam próximos a Jesus. Eles tinham acabado de ver Jesus curar várias pessoas. Tinham acabado de ver Jesus multiplicar pão e peixe. Eles tinham acabado de ver a manifestação do poder de Deus através de Jesus. Era algo maravilhoso, mas agora eles olham para esse mesmo Jesus e eles gritam, é um fantasma. E isso me espanta, e eu fico pensando, por quê? Por que eles olharam para Jesus e não o reconheceram? E a única resposta lógica que chega à minha cabeça é que eles estavam olhando Jesus de longe. Eles não estavam olhando Jesus de perto, eles não estavam próximos de Jesus. Eles poderiam talvez ter ficado com Jesus orando, mas agora eles estavam olhando para um Jesus que estava longe. E quando a gente olha para Jesus de longe, nós não reconhecemos o seu poder. Nós não reconhecemos a tua glória, nós não reconhecemos a sua graça. Eu faço a minha faculdade à distância. E eu não tenho praticamente nenhum contato com os meus professores, exceto uma videoaula por mês. Então eu vejo o rostinho dele ali um pouquinho, ou o rosto dela um pouquinho só, e sei o nome. Mas se eu ver o meu professor na rua, eu não faço ideia quem que é. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Se a gente tenta viver uma vida de discipulado com aquele que é o nosso mestre, que é Jesus, à distância, nós não vamos saber reconhecer Ele em meio às dificuldades. Isso é muito sério. Não é porque a Chloe estava mal que Jesus não estava ali. Não é porque a minha avó estava naquele leito de morte e faleceu que Jesus não estava ali. Não é porque você perdeu o seu emprego que Jesus não está ali. Não é porque o seu plano não deu certo que Jesus não estava ali. Só que a partir do momento que a gente olha para o nosso mestre, para o nosso Jesus, à distância, nós não enxergamos Ele no meio da tempestade. Alguém já dirigiu o carro assim numa tempestade bem pesada? Alguém? Alguns. Gente, eu sou míope e tenho astigmatismo também. Então dirigir de noite com chuva é o meu pesadelo. Assim, eu evito ao máximo, principalmente BR. E um dia eu estava voltando da célula, lá na casa do Emerson, e eu não sabia voltar para casa, eu coloquei no GPS, o GPS me mandou para uma BR. Eu estava com o meu carro antigo ainda, e quem conhece o meu carro antigo, quando ele não estava quebrado, ele estava na oficina. Então ele ficava revezando, quebrado em casa e oficina para consertar, saía para voltar. E o limpador dele era, assim, eu nunca vi um limpador tão bagunçado daquele jeito. E aí caiu na BR com chuva à noite, um caminhão atrás de mim, querendo que eu fosse mais rápido. Eu olhei aos meus 60 por hora pensando, eu já estou indo muito rápido, não estou enxergando nada, não enxergava 2 metros na minha frente direito, e aquela luz do caminhão pegando ali no retrovisor, piorava tudo, a luz dos carros estavam vindo, eu pensando, Deus, faça aparecer a primeira saída, eu preciso sair dessa BR o quanto antes, a primeira eu saí. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente está no meio da tempestade, com forte chuva, a gente não enxerga muito longe. Então, se a gente está longe de Jesus, a gente não vai enxergar Ele, porque a gente vai olhar para o quê? Para os problemas. A gente vai olhar para as dificuldades. A gente vai olhar para aquilo que açoita o barco e não aquilo que sustenta o barco. A gente não olha mais para o Jesus que está andando sobre as águas, mas a gente olha para os ventos fortes. E isso faz o quê? Quanto mais de longe nós queremos ter o nosso discipulado com Jesus, ou seja, quanto mais distante nós andamos de Jesus, mais a nossa fé é completamente minada. Quando olhamos para Jesus de longe, a nossa fé é enfraquecida e os problemas da nossa vida ganham cada vez mais força. Por que a gente olha para Paulo e Silas ali na prisão, num momento tão ruim, e eles estão louvando ao Senhor? Eles estão agradecendo a Deus, porque mesmo na prisão eles poderiam enxergar a mão do Senhor. Quantos homens na Bíblia passando por situações desafiadoras, mas adorando a Deus mesmo assim, mas glorificando ao Senhor mesmo assim, porque eram homens que estavam andando lado a lado com Deus, estavam pertinho de Deus e não à distância. E nós precisamos caminhar junto com Jesus lado a lado, para que quando chegar o dia difícil a gente possa reconhecer Ele no meio da dificuldade.
Repare que eu não estou aqui te oferecendo uma solução para a tua dificuldade. Eu não estou falando que o vento forte vai sumir, que a dor do luto vai passar agora. Eu não estou te prometendo nada disso. O que eu estou te falando é que Deus se revela em meio à nossa dor. Deus se revela em meio às nossas dificuldades. Deus se revela no meio das tribulações, do dia difícil. Agora a questão é, nós estamos olhando para esse Jesus revelado ou nós estamos olhando para a nossa dificuldade? Para onde nós estamos olhando? Porque se nós olhamos para o vento forte, para a tempestade, nós não vamos reconhecer a mão de Jesus sobre as nossas vidas, a mão de Cristo nos sustentando nos dias difíceis. E aí eu olho para a reação de Jesus. Em meio a todo esse caos, em meio a discípulos gritando, é um fantasma, desespero ali naquele barco, em meio ao vento forte, em meio às ondas que estavam ali açoitando, Jesus ele vai e fala uma palavra muito bonita. Ele fala coragem. Ele fala coragem. E eu fico pensando que naquele momento Jesus poderia ter falado assim: vento, cesse. Ondas, pare. Lago, fique bem plano. Ele poderia ter feito isso. Mas o que ele fala é coragem. Porque não fazia parte dos planos de Deus resolver aquela situação naquele momento. Ele queria mostrar algo para os discípulos antes. E quando a gente passa por momentos de dores e dificuldades, a gente aprende muito, a gente cresce. A Bíblia nos fala que a tribulação ela vem para aumentar a nossa esperança em Deus. Então a tribulação, o dia ruim, ele nos forja em Deus, ele nos prepara para isso. E é por isso que Jesus não fala cesse o mar, mas ele chega para os discípulos e fala coragem. Coragem, porque ali eles iriam ter uma experiência, queria mudar a fé deles, queria mudar a maneira deles enxergarem as situações. E aí toda vez que eu vejo a palavra coragem, para mim é impossível não pensar em Josué capítulo 1, em especial o mais famoso dos versículos desse capítulo, que é o versículo 9, que diz: não fui eu que ordenei você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. E aí eu fico olhando para Josué e Caleb, que são dois jovens que se destacam muito diante daquele povo. São dois espias que são enviados para a terra para olhar como é que é e voltam com boas notícias. Josué, que é aquele que fica próximo da tenda de Moisés ali, fica próximo de Moisés, quer aprender com Moisés, quer conhecer mais o Senhor através da vida de Moisés. Ele vai herdar agora a liderança de Moisés. E agora, diante de Josué, tinha uma terra para se conquistar. Uma terra que manava leite e mel, muita verdade. Mas uma terra de gigantes, uma terra de cidades fortificadas. E além dos conflitos externos de Israel, ainda tinha conflitos internos. Um povo que tinha perdido muita gente no meio do deserto para a idolatria, para a murmuração. E agora Josué estava ali na responsabilidade de cuidar desse povo. E aí, em meio a tudo isso, Deus vai vocacionar Josué para liderar aquele povo. E por 3 vezes no capítulo 1, por 3 vezes no discurso de Deus para Josué, Deus vai falar para ele: seja forte e corajoso. Mas ele não fala apenas seja forte e corajoso, mas ele deixa muito claro o porquê que Josué poderia ser forte e corajoso. Porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Você percebeu que profundo que é isso? Eu sei que estar em um avião com a turbulência forte, achar que vai cair é complicado. Estar enfrentando ventos fortes na nossa vida é difícil, é complicado. Só a gente sabe a dor que a gente sente em meio às dificuldades. É difícil demais, mas em meio à dificuldade nós podemos ser fortes e corajosos, porque o nosso motivo é que o Senhor, o nosso Deus, está conosco por onde quer que nós andarmos, seja no vale de sombra da morte ou nos altos montes, o Senhor está conosco, isso nos basta, porque Ele está conosco. Isso é motivo de sobra para a gente ter coragem, para a gente ter bom ânimo, para a gente não se desanimar, porque o nosso Deus está conosco. Ele não nos deixa sozinho em meio às dificuldades. Não deixa. Jesus ele vai fazer algo muito parecido com o que Deus fez com Josué para os seus discípulos. Porque ele vai falar: coragem, sou eu. É como se Jesus estivesse falando assim: coragem, tenham ânimo, não tenham medo, porque eu estou aqui. Porque
eu, Jesus, estou aqui com vocês. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo do que vocês não estão entendendo. Não precisa ter medo do vento forte. Não precisa ter medo das ondas, porque eu estou aqui. Eu é que sou o sustento. Nós não podemos ter medo do dia mau, irmãos. Nós não podemos ter medo das notícias ruins, porque o nosso Jesus está conosco e nada acontece fora do controle dele. Isso nos dá uma segurança, isso nos dá uma alegria que mesmo que seja a pior coisa do mundo, o Senhor está conosco, Ele é o nosso consolador, Ele cuida de cada um de nós e Ele está conosco. Isso é muito lindo. E aí ele vai e fala: coragem, sou eu. E aí, um discípulo que costuma se destacar bastante, inclusive na passagem que o Johnny fez a consagração, ele é um dos discípulos que se destaca bastante naquela passagem, que é Pedro. Pedro, ele escuta o Senhor falando: coragem, sou eu. E aí ele faz o que? Ele fala: Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E quando ele fala isso, Jesus vai dar a resposta para ele: venha. E aí a gente pode aprender algumas coisas com Pedro e outras coisas também com os discípulos que ficaram no barco. E a primeira coisa que a gente pode aprender com Pedro é que ele olha Jesus manifestando o sobrenatural naquele lugar e ele deseja viver no sobrenatural também com Jesus. Ele não só olha Jesus realizando o sobrenatural, mas ele fala: eu também quero andar no sobrenatural, eu também quero andar sobre as águas. Então Jesus, se for tu mesmo, me manda ir até o Senhor sobre as águas. E ele vai e faz esse pedido. Então a primeira coisa que a gente aprende ali é que para andar no sobrenatural, nós precisamos ter um comando de Jesus. Andar no sobrenatural não é simplesmente você fazer o que você quer, do jeito que você bem entende e achar que vai dar tudo certo. É que nem o Johnny falou aqui na consagração, é a gente ter obediência a um comando de Jesus. Aqueles discípulos jogaram a rede ali um tempão e não pegaram nada, mas quando Jesus falou: lance as redes foram cheias de peixe. Não foram as redes que foram até os peixes, mas os peixes que foram até aquela rede. Porque quando tem um comando de Jesus, algo extraordinário vai acontecer. Mas nós precisamos obedecer. E eu acho que essa é a principal palavra de um discipulado saudável em Jesus: obediência. Quando nós nos colocamos em obediência, nós vamos viver e experimentar o sobrenatural de Deus manifestado na nossa vida. Agora a grande questão é: nós estamos nos ventos fortes ainda. Nós não saímos dos ventos fortes. Nós não saímos das ondas que açoitam o barco. Mas mesmo assim nós podemos andar no sobrenatural. É um andar no sobrenatural, não só quando está tudo bem, mas a gente andar no sobrenatural mesmo que esteja em meio ao caos, porque nós ouvimos um comando de Jesus: venha. E se Ele falou venha, eu vou. Se Ele falou faça, eu faço. Se Ele disse vai, eu vou, porque é Jesus falando. Mas a questão é que muitas vezes nós estamos no nosso barco da vida. Jesus está falando venha, mas a questão é: você está ouvindo Jesus te chamar? Você está ouvindo Jesus falar com você no meio dessa dificuldade, para entender qual é o comando que Ele quer para você? Gênesis capítulo 12, versículo 1 fala assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Aqui o Senhor dá um comando para Abraão. Fala: Abraão, sai de onde você está e vai para onde eu vou te mostrar ainda. Ele nem fala o destino. É quase como colocar um GPS às cegas. A cada esquina que você vira, ele vai te mostrar qual vai ser o próximo lugar que você vai ir. Então Deus, ele faz isso com Abraão, mas a resposta de Abraão é muito linda. Ele pega as suas coisas, pega a sua família e vai embora. Ele sai daquele lugar sem questionar a Deus. Ele simplesmente faz aquilo que Deus falou para ele fazer. E por ele fazer isso, ele pôde viver o sobrenatural de Deus na sua vida, tendo um filho na velhice, o filho da promessa. Então olha que coisa linda, quando nós estamos dispostos a ouvir os comandos de Deus, nós estamos dispostos a experimentar os milagres do Senhor também sobre as nossas vidas. É quando nós obedecemos que nós experimentamos o sobrenatural, é quando nós obedecemos que nós podemos viver algo sobrenatural com Deus e viver o milagre dEle, mas é na obediência. A segunda coisa que eu aprendo
é que o primeiro passo, ele é o mais difícil de dar. Afinal de contas, né, eu já tentei, confesso. Eu já, na piscina, tentei andar sobre as águas, orei e falei, Senhor, que eu tenha essa experiência. Estou abrindo meu coração. É sério, não deu certo, mas eu queria muito, assim. Eu orei com fé, orei crendo e não foi brincando. Eu falei, Senhor, deixa eu ver. Mas eu confesso que o primeiro passo foi assim, ó, colocando aos poucos o pé. Eu não fui colocando o pé de uma vez, senão ia cair. Eu fico imaginando Pedro saindo daquele barco e ele precisava passar a perna por cima. Então ele colocou o primeiro pé. E talvez o primeiro pé ali para colocar e sentir o sustento na água seja o mais difícil mesmo. E quando a gente está no meio do nosso caos, da nossa vida, dar o primeiro passo de fé é muito difícil. Não é verdade? É difícil demais. Irmão, meu Deus, ainda mais quando Deus nos dá um comando assim que a gente não entende. Sai do meio da tua parentela aí, sai de onde você está, para um lugar que eu vou te mostrar. Irmão, parece um negócio assim, Deus, mas pelo menos fala qual é o destino final. A gente é meio curioso, né? Deus fala para a gente quer saber o plano inteiro. Mas às vezes Deus vai revelando em partes para a gente. E aí que é difícil dar o primeiro passo de fé quando a gente não enxerga o chão. É muito difícil dar o primeiro passo quando a gente não enxerga o fundamento ali, quando a gente não enxerga o piso, quando a gente não enxerga o lugar onde nós vamos encontrar o apoio. Mas a verdade é que se Deus chamou, se Deus mandou, se Deus falou, nós podemos ir com confiança em Deus. Mas algo que eu aprendo também aqui com Pedro, é que o primeiro passo é o mais difícil, o mais importante. Dar esse primeiro passo de fé, mas a constância no caminhar é o que vai nos levar a viver um verdadeiro sobrenatural. Pedro poderia ter colocado o primeiro pé na água e parado ali, mas ele permanece caminhando. Isso nos mostra que Deus não quer apenas que a gente experimente um pouquinho do sobrenatural, mas que a nossa caminhada seja no sobrenatural. A gente precisa entender que nós, como igreja, nós somos templo de morada de quem? Do Espírito Santo. Nós vivemos uma vida baseada em quem? Em Jesus. E nós servimos a quem? Ao nosso Deus. E quem desses três é natural? Qual dos três é natural? O nosso Deus, ele não é natural, ele é sobrenatural. Ele está acima de toda a criação, porque ele é o Criador. E agora nós fazemos parte dele. E nós somos convidados a viver agora no sobrenatural como igreja. O sobrenatural não é só para mim, não é só para o nosso pastor, não é só para os nossos líderes, é para todos nós. Deus quer que todos nós vivamos no sobrenatural dele. E por último, que eu aprendo nisso aí, é que Pedro, ele foi o cara que saiu do barco. Mas dentro daquele barco ele não estava sozinho. E aí é triste pensar que Jesus manifestando o seu sobrenatural, Pedro ali vai falar, se é tu mesmo, mande que eu vá até você, para confirmar que é o Senhor mesmo. E aí o Senhor fala, venha. E ele dá o primeiro passo. E eu fico olhando os discípulos dentro do barco. Tudo assim. Olha lá, Pedro começou a andar. E o Pedro andando sobre as águas, que coisa incrível. Uau, nossa, Deus é bom, maravilhoso. Mas estava tudo dentro do barco. Eu não sei você, mas eu provavelmente no lugar deles, quando eu olhasse assim Pedro colocando o pezinho dentro da água, eu já ia falar assim, eu também quero, me chama. Eu também quero andar sobre as águas. E aí eu aprendo algo muito triste com eles. É que no mesmo barco vai ter pessoas que vão olhar para o sobrenatural de Deus e querer viver aquilo. Mas no mesmo barco vai ter pessoas que vão ver o manifestar do poder de Deus, mas vão estar só como assistentes ali, só assistindo. Estou só assistindo o que Deus está fazendo. Muito lindo o que Deus está fazendo na vida do Johnny, né? Muito lindo o que Deus está fazendo ali na vida do Felipe, do João, do Marcos, da Ana, da Maria. Muito lindo. Você viu só? Foi curado. Que lindo o que Deus fez na vida do João Vitor. Quem aqui conhece o João Vitor? Alguns. Você que não sabe, o João Vitor foi curado de um câncer. Nossa, muito lindo o que Deus fez na vida do João Vitor. Mas Deus pode fazer na sua vida também, amigão. Deus pode fazer na sua vida. Não seja aquela pessoa que fica no barco assistindo o que Deus faz na vida dos outros, mas seja aquele que fala assim, Jesus, eu também quero viver o sobrenatural, o que o Senhor tem para mim hoje, eu estou disposto a obedecer. Fala para eu ir que eu vou, fala para eu vir que eu vou ir até você.
mas fala comigo. Nós precisamos ter essa sede de andar no sobrenatural, de andar naquilo que Deus tem para nós, de caminhar pela fé e não assistir na fé dos outros. É isso que Deus quer para nós. Uma igreja viva, uma igreja que caminha no sobrenatural, que anda pela fé. Olha só, não foi nada combinado, já começou uma série de mensagens com o nosso pastor, que tem a ver com estar no sobrenatural. O Vini pregou aqui de manhã, a mensagem dele completa muito essa daqui, porque para a gente viver no sobrenatural, a gente precisa ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, porque aí você está perto. Então veja, Deus quer que a gente ande no sobrenatural. Deus quer que a gente experimente níveis mais profundos da caminhada cristã. Todos aqueles discípulos, eu creio que todos eles se pedissem ao Senhor crendo, o Senhor iria chamar para ir andando até eles também. Mas só Pedro teve essa coragem. Só Pedro levantou e falou: Senhor, me faça ir. Seja você hoje igual a Pedro. Fala: Senhor, me faça experimentar o teu sobrenatural. Senhor, eu sei que está difícil tudo na minha vida. Está um caos no meu casamento, está um caos no meu trabalho, está um caos na minha família, está um caos na minha vida ministerial, está tudo um caos. Mas me faça andar no teu sobrenatural. Me faça caminhar até o Senhor. Me faça andar em sua direção sobre as águas. Porque o Senhor vai fazer. Quando nós nos colocamos à disposição de viver aquilo que Deus tem para nós, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Mas aí eu olho Pedro caminhando, e por mais lindo que seja, Pedro ele vacilou muito assim. Ele estava ali focado, olhando para o Senhor, caminhando sobre as águas, mas tem um momento que ele sente o vento forte. E quando ele sente o vento forte, ele passa a reparar no vento forte. E ele perde toda a sua atenção, ele para de olhar para Jesus. Sabe, podemos andar no sobrenatural, ainda que tudo na nossa vida esteja um caos. Mas a partir do momento que nós paramos de olhar para Jesus e passamos a dar mais voz aos nossos problemas e dificuldades, nós paramos de crer e é o momento que tudo começa a dar errado. Quando a gente começa a olhar para o caos, quando a gente começa a olhar para o problema e não para aquele que é a solução, nós começamos a afundar. E aí eu olho para Pedro, ele começa a reparar no vento. E a fé dele ali é abalada, ele começa a sentir medo do vento forte. E se a fé é uma confiança absoluta em Deus, o medo é a completa falta de confiança também em Deus. O medo tira de nós a fé. Quando nós estamos em situações difíceis, que nós deixamos o medo nos dominar, a primeira coisa que entra é a descrença. A gente pode até falar: não, eu acredito que Deus pode derramar uma cura, pode derramar uma restauração, mas lá por dentro a gente está assim: mas é difícil, mas é muito difícil, ali é uma situação complicada. A gente acaba agindo assim muitas vezes, mas Deus ele não muda. Deus ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo amanhã e por toda a eternidade. Como o título do nosso musical, Ele é eterno, Ele está antes de tudo e estará aqui depois de tudo, porque Ele é tudo. Então, quando a gente olha para um Deus desse, a nossa confiança não pode ser abalada, porque os nossos olhos têm que estar naquele que é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas e Ele está conosco em todos os tempos. O salmista vai falar, se não me engano, posso estar equivocado, no Salmo 123, ou é 129, eu acho que é um dos dois. Ele vai falar: onde eu posso me esconder da presença de Deus? Eu posso ir até os mais altos montes, eu posso ir até tal outro lugar, mas lá a sua presença vai estar. E ele fala: eu posso descer ao sepulcro, e eu sei que lá a tua presença vai estar. Ou seja, a presença de Deus está conosco em todo o tempo. Nós não precisamos temer, mas Pedro ele dá mais voz aos ventos fortes. Ele olha para o problema. E quantas vezes nós não agimos assim? Jesus está chamando, a gente começa a andar no sobrenatural, viver os milagres de Deus, começa a enxergar as mãos do Senhor, mas aí o problema bate e volta à porta e a gente fica: o vento forte ainda está aqui. Esquece Jesus agora, meu Deus, acabou tudo, deu ruim. Eu conheço algumas pessoas, glória a Deus que ninguém daqui, que são muito assim. Deus começa a fazer, começa a realizar milagre, está ali com uma dificuldade física, Deus derrama a cura, mas aí na primeira dor de cabeça que tem já está: ai meu Deus, eu preciso ir no médico, deu ruim, tem algo muito errado comigo, não tem mais esperança, acabou.
meu Senhor, Ele acabou de fazer um milagre na sua vida. Deus acabou de fazer algo maravilhoso na sua vida. E se você acha que você não tem motivo nenhum para achar que Ele fez algo maravilhoso por você, Ele já morreu por você, e quando Ele morreu naquela cruz, o que a Bíblia nos fala? Que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Você entendeu aí? O problema que você enfrenta hoje, a dificuldade, o vento forte, Ele já levou sobre si naquela cruz. E aí a gente está pensando, não tem mais jeito, acabou para mim. Não, acabou para o problema, acabou para a dificuldade. Como eu falei, eu não estou aqui te garantindo que o vento forte vai passar. Não estou falando que talvez a notícia ruim não vai chegar. Eu estou te falando que a dor, o sofrimento já foi posto em Jesus. E nele a nossa esperança, a nossa vida, a nossa convicção é renovada através do que Ele fez por nós. Ele é a nossa fonte de fé e de esperança. Mas a gente não pode dar mais voz para o problema. A gente não pode mais dar mais voz para a dificuldade. Daí tem gente que está assim, já era, meu casamento não tem mais jeito, não tem mais esperança. Quando a gente começa a verbalizar essas coisas, é a gente deixando o problema gritar mais alto. Porque se você está com seus olhos em Jesus, você está falando assim, o meu casamento tem solução sim, não vai acabar. A minha família não vai morrer, porque eu estou olhando para Jesus e eu sei que Ele vai ressuscitar. O meu filho não vai se perder, a minha filha não vai se perder, porque eu estou olhando para Jesus e eu creio no que Ele pode fazer. A gente não olha para o problema, mas a gente olha para aquele que é a solução. A gente não precisa buscar em Jesus uma resposta, porque Ele é a resposta. Ele é tudo que nós precisamos, e quando os nossos olhos estão neles, problema nenhum tem força sobre a nossa vida. A gente caminha no sobrenatural em meio ao caos. A gente anda sobre as águas em meio aos ventos fortes. A gente caminha sobre as águas enquanto as ondas estão açoitando o barco, mas nós estamos com o nosso foco em Jesus, e nós podemos andar no sobrenatural, mesmo no dia mau, mesmo no dia difícil, mesmo no dia ruim. Nós podemos ver a mão de Deus, nós podemos experimentar o milagre de Deus. E aí Pedro, ele olha para o lado e ele afunda no mar. No mar não, né? No lago. E no momento que ele afunda, ele pede socorro para Jesus. Eu gostaria de ler o versículo 31 de novo, porque eu acho ele assim incrível. Pedro acabou de deixar o problema falar mais alto do que a sua fé. Ele começa a afundar, ele pede socorro, e quando ele pede socorro, o que a Bíblia vai nos falar é que imediatamente, essa palavra me pega muito, imediatamente, Jesus estende a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Jesus, ele não fica ali olhando Pedro se afogar e falando, olhou para o vento, né? Que vacilo. Era para ter olhado para mim. Não, mas vai ficar aí um pouquinho para aprender a lição mais. Fica um pouquinho mais. Não, quando você estiver quase morrendo afogado, eu te puxo. Não, o que a Bíblia nos fala é o quê? Pedro, ele afundou, mas imediatamente Jesus estende a sua mão. Na nossa caminhada, nós podemos falhar na nossa fé em algumas vezes. Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu já falhei nas minhas convicções. Já precisei receber alguns chacoalhões, inclusive. Os meus pais não são cristãos, e teve um momento da minha vida que eu estava assim, meu Deus, não tem mais esperança não. Não tem mais esperança. Meus pais não gostavam nem de pisar em uma igreja cristã. Foram muito machucados, muito feridos, aquilo ali criou vários traumas neles. Não entravam nem em uma igreja. Eu estava assim, não tem mais esperança não. Não sei mais o que fazer, já tinha tentado de tudo, já tinha conversado com eles, orado. Eu cheguei para a Bela e falei, Bela, acho que não tem mais o que fazer. E aí a Bela olhou para mim e falou assim, nossa, sua fé está tão pequena assim. Nossa, não foi um estender a mão, isso foi um soco no rosto. Mas me acordou, né? O importante é que me acordou. Falei, sabe que você tem razão, eu não tenho o que fazer mais pela minha família, no sentido de esforço a não ser orar por eles, mas Deus pode agir. E aí os meus pais vieram aqui, né, para Curitiba, a minha irmã, por coincidência também, né, os três estão distantes. E aí eu ouvi meu pai pela primeira vez em muitos anos virar para mim e falar assim, nossa, se eu morasse aqui em Curitiba, eu faria parte da sua igreja. Nossa, esse dia, você não tem noção.
Esse dia eu falei assim, Deus, eu não sou ninguém não, mas o Senhor é tudo na minha vida. E aí a minha irmã veio também. Aí a minha irmã solta o quê? Eric, se eu estivesse aqui em Curitiba, eu ia querer participar da sua igreja. Eu, Deus, está aumentando a esperança, estou crendo de volta. É assim que Deus faz, irmãos. Porque não depende de nós, não depende do que você pode fazer. Ou alguém aqui consegue andar sobre as águas? Eu já ia pedir a dica para eu realizar meu sonho. Ninguém aqui consegue andar sobre as águas. Quem é que faz? É o Senhor que faz. Se não for Jesus falando, venha Pedro, ele não vai andar sobre as águas. Mas a nossa fé precisa estar firmada naquele que é o nosso sustento. E aí Jesus vai, estende a sua mão, puxa ele de volta e vai falar, homem de pequena fé. O termo pequena fé pode ser traduzido para aquele que pouco confia. Pegou aí? A gente ter pequena fé é quando a gente não confia no poder de Deus. Quando a gente não confia em quem Deus é. Quando a gente não confia no que Deus pode fazer. Nós não somos chamados para termos pouca fé, irmãos. Nós somos chamados para viver uma unidade de fé e uma crença em Deus para viver o extraordinário. Deus não quer que a gente seja os de pequena fé, que talvez fique até no barco. Ou aqueles que duvidam no meio do caminho. Nós somos chamados para andarmos no sobrenatural e para viver algo extraordinário com Deus. Mas algo também muito bonito é que quando Pedro ele cai na água, tem um salto temporal ali na Bíblia, de Deus estendendo a mão e puxando o homem de pequena fé, e pula para direto, Deus, Jesus ali entrou no barco. E aí a gente acaba pulando e esquecendo como que Jesus e Pedro chegou até o barco. Porque Pedro, ele não deu um passo na água, ele não deu um passo, ele caminhou sobre as águas. Ele se moveu naquele lugar e aí ele vai e cai sobre as águas, ele afunda. E aí eu fico imaginando como que foi esse momento. E eu tenho sérias dificuldades de achar que Jesus fez assim para Pedro, levantou ele, pegou no colo, bora Pedro para o barco. Tenho dificuldade de imaginar, confesso para você, Jesus fazendo isso. Tenho mais dificuldade ainda de imaginar que Jesus estendeu as mãos e saiu arrastando Pedro até o barco como se fosse uma criança. Mas eu imagino facilmente Jesus estendendo as mãos para Pedro, puxando ele de volta para andar sobre as águas, para Pedro voltar para o sobrenatural e voltar caminhando com Jesus para o barco. E talvez nessa sua caminhada, os ventos fortes foram tão grandes que essa tua fé já foi abalada. Você não consegue mais se ver caminhando no sobrenatural, mas a verdade é que se você gritar hoje, socorro Jesus, Ele está com a sua mão imediatamente estendida para te puxar. Mas irmão, não só te puxar, mas te levar de volta a caminhar no sobrenatural que só Ele pode proporcionar na nossa vida. A banda pode subir. E aí eu fico sempre pensando o arrependimento que pode ter batido no coração de alguns dos discípulos que ficaram no barco. Porque se sou eu andando sobre as águas, eu ia chegar para os discípulos todos os dias. Cara, eu estou aqui lembrando. Você lembra quando Jesus falou, vem, eu andei sobre as águas? Esse dia. Eu confesso. Todo mundo que eu olhasse na rua, olha, você sabia que Jesus me chamou e eu andei sobre as águas? Assim tem que eu vou te contar a história melhor. Eu ia sair espalhando para todo mundo. Mas eu fico imaginando os que estavam no barco. O arrependimento que não dá. Poxa, eu poderia ter andado sobre as águas também, né? Eu poderia ter vivido aquilo também. Por que eu estou te falando isso? Eu não quero que você chegue lá na frente da tua caminhada e o arrependimento bata a sua porta. Pensando, eu poderia ter me posicionado melhor no meu casamento. Eu poderia ter me posicionado melhor com os meus filhos. Isso é algo que mexe comigo. Se posicionar com seus filhos. Eu sei que a minha filha tem 8 meses de vida. E já está começando a falar. Está falando assim, ó, eu estou ensinando ela a dar tchau. Ela faz bem assim, tal, tal. E fica assim com a mãozinha. E às vezes ela esquece que a mão é dela, ela segura as duas e fica assim. Ela fica maravilhada com a própria mão. Mas começou a falar tal para dizer tchau. E aí o pai babão começa a chorar, achar super fofo, querer gravar. Aí quando eu ligo a câmera ela para, porque a Chloe é assim. Liga a câmera, ela para de fazer as gracinhas. Mas uma coisa que me preocupa muito
é ensinar minha filha a estar no altar desde sempre. E eu não quero chegar lá na frente, quando ela estiver na sua adolescência, na sua juventude, quando se casar. Olha, o menino vai ter que ser crente, viu? Porque senão vai dar conflito. Quando ela se casar, sair de casa e estar distante de Deus, e eu olhar para trás e falar assim, eu poderia ter feito mais pela minha filha. Eu poderia ter levado ela mais no altar, eu poderia ter orado mais com ela, por ela. Eu não quero passar por isso. E é por isso que eu faço questão de estar aqui com ela no louvor. Às vezes revezando eu e a Bela, porque ela já está bem pesada. Mas eu faço questão. E estava ela aqui no louvor, ainda assim, com as mãozinhas para cima. Eu estende a mãozinha mesmo, filha, adora aí do seu jeitinho. Eu faço questão de, quando eu venho no altar, trazer ela junto comigo. Vamos, filha, junto comigo para o altar. Porque desde pequeno eu quero que ela aprenda o caminho que deve andar. Eu não quero chegar lá na frente e me bater o arrependimento porque eu não ensinei, porque eu não me posicionei. E eu quero falar para você agora, pai e mãe que está aqui presente, se posicione hoje para viver o sobrenatural na tua família, para viver o sobrenatural na vida dos teus filhos. Se posicione hoje, invista nos teus filhos. Agora eu falo como um pai, mas eu também falo como um líder de adolescentes jovens. Quantos atendimentos eu não faço que pais e mães presentes que estão distantes, que não ensinam, que não estão juntos, que não acompanham, não faça isso. Sejam pais e mães que se posicionam em levar os seus filhos a viver o sobrenatural. Não saia do barco caminhando sozinho, mas leve a sua família para andar no sobrenatural junto com você. Você está no seu casamento aí destruído, ande no sobrenatural com a sua esposa, com o seu esposo, convide ele a andar junto com você, e eu garanto para você que se vocês andarem em direção a Jesus, esse casamento é restaurado. Aí você está aí doente, com a enfermidade, um familiar enfermo, não fica, olha, eu tenho um remédio para te indicar, leve no médico, é importante, mas ore também. Quem veio de manhã ouviu o testemunho do Vini Braga, levanta a mão aí, Vini, para o pessoal te ver, ó, e lá atrás, de coletinho da intercessão. O Vini era criança, estava ali com uma dor no estômago, que não conseguia nem se mexer, foi se arrastando para o quarto dos seus pais. Seus pais vão, oram por ele antes de sair, colocam ele no carro em direção ao hospital e vai orando por ele, Senhor, nós cremos na cura, Senhor, nós cremos na cura, porque era um casal que estava disposto ao quê? Viver o sobrenatural ali na sua família, ver o seu filho sendo curado de uma maneira milagrosa. E quando o Vini chegou no hospital, que pisou o pé, o que aconteceu, Vini? Grita aí para a gente ouvir. Ele foi curado. Mas por que isso aconteceu? Porque tinha duas pessoas querendo viver o sobrenatural. Nós podemos experimentar coisas grandiosas da parte de Deus quando nós decidirmos que precisamos dar um passo de fé e crer que aquele que nos sustenta vai nos sustentar até o final, porque Ele nos deu um comando e nos deu uma palavra. E aí Jesus sobe no barco, o vento para imediatamente. As nossas dificuldades, as nossas aflições têm um prazo de validade. E talvez em alguns casos seja terreno, prazo de validade terreno. Mas nós temos a confiança de que haverá um dia que o nosso Jesus vai retornar. E nesse dia toda dor vai ser arrancada. E nós seremos levados para perto do Pai. E nós poderemos experimentar a bondade de Deus para todo sempre. Hebreus 10, 38 e 39 vai dizer assim: mas o meu justo viverá pela fé, contudo se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Que versículo lindo. O meu justo viverá pela fé. Nós não vivemos pelo medo, pela descrença, pela insegurança, mas nós vivemos pela fé, e nós não somos dos que retrocedem na fé, mas daqueles que avançam, daqueles que perseveram para a vida. Nós não podemos retroceder na nossa fé. O vento forte ele chega, a tempestade ela chega, o dia mau ele vai chegar. Seja você justo ou injusto, vai chegar. Olha para Ló não para Jó. Chegou o dia mau, um homem justo, íntegro, reto, e é o próprio Deus falando isso dele. Chegou o dia mau, mas ele olhou para frente. Hebreus 11, 1 fala,
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Fica de pé no seu lugar. Caminhar no sobrenatural e dar esse passo de fé é você olhar para aquele que sustenta e não para a escassez. É você olhar para aquele que é a cura e não para a doença. É você olhar para aquele que é a resposta e não para o problema. É você olhar para aquele que é a solução. É você olhar para aquele que é a nossa resposta, é o nosso tudo, é o nosso socorro. Como eu falei, Jesus, Ele não quer só te dar uma respostinha, faz isso. Jesus, Ele é a resposta. O comando dEle é para que nós venhamos nos aproximar dEle, para viver e andar no sobrenatural. Feche seus olhos. Você quer experimentar um milagre na tua família, na tua vida, no teu trabalho, na tua vida profissional, acadêmica? Você precisa experimentar esse sobrenatural de Deus? Eu quero te convidar a você dar um passo de fé hoje. Um passo literal. Eu quero te convidar a você se mover do seu lugar agora e ouvir Jesus te chamando agora, falando: venha, filho, porque é no meu altar, é na minha presença que você encontra o sobrenatural. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e dar esse passo de fé. Mas se você já caminhava no sobrenatural e por algum motivo você parou na caminhada, hoje é o dia de você falar: socorro, Jesus, eu preciso de Ti novamente. Eu preciso ter a minha fé restaurada. Eu preciso ter minha fé renovada. Eu preciso ter um novo encontro com o Senhor. Eu preciso experimentar de novo mais de Ti. Porque Jesus está aqui hoje com as suas mãos imediatamente estendida para nós, nos convidando a viver no sobrenatural dEle. O louvor vai estar cantando agora. E eu queria te convidar a não permanecer no barco, mas a andar no sobrenatural de Deus, dia após dia da sua vida.